Olá, tudo bem contigo? Estamos iniciando sua programação com o jornalista Pedro Ernesto, programa Conexões Pecuária. Junto comigo, os comentaristas Luiz Gustavo Pereira, direto de Copenhague, Dinamarca. Seja muito bem-vindo, Luiz Gustavo. Eu agradeço aí a oportunidade de estar voltando a conversar sobre o assunto bem-estar animal, rever o meu amigo Celso, Pedro, e hoje com convidados muito especiais, né? A Elô da SGPEC, o Luiz e a Giovana da Rurale. Né, hoje é o dia de ver como que esse pessoal está fazendo acontecer o bem-estar no campo. Então é uma satisfação muito grande. Grande Celso Eduardo, da Equilíbrio Rural. Seja muito bem-vindo, Celso, em nossa programação. Bom dia, muito bom falar com vocês, revê-los e conversar sobre temas extremamente importantes no dia a dia do nosso produtor de leite. Vamos que vamos. E nossos convidados de hoje, Giovana Azevedo, da Rurale. Muito bem-vinda, Giovana. Bom dia, pessoal. Muito obrigada aí pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui com vocês hoje e vamos aí contribuir um pouquinho, né, com um assunto aí tão relevante, né, que é o bem-estar animal. Heloíse Duarte, da ESG-PEC. Bem-vinda, Heloíse. Muito obrigada pelo convite. Muito satisfeita em poder falar sobre esse tema, ainda mais com parceiros tão especiais como a Giovana e Luiz, e vocês também, que eu admiro e acompanho o trabalho de vocês. Muito obrigada pelo convite. E Luiz Felipe, da Rurale, muito bem-vindo, Luiz Felipe. Bom dia, pessoal, muito obrigado aí pelo convite. Para nós é uma honra, né, estar falando com pessoas aí tão renomadas no setor e no tema, né? Vai ser bem interessante esse bate-papo. Muito obrigado. Giovana, Heloíse, Luiz Felipe, o leite é um dos alimentos mais antigos e essenciais da humanidade. No entanto, sua produção moderna exige um equilíbrio eficiente, sustentável. Como que o bem-estar animal pode garantir um setor que continue atendendo uma crescente de uma demanda global, podemos dizer assim, sem comprometer todos esses pilares? Giovana? Realmente, né, Pedro, o leite, ele é um alimento aí que às vezes sofre, né, Luiz, também muito ataque, né, da mídia, alguma questão assim, mas a gente sabe da importância, né, que ele alimenta aí toda uma humanidade e tudo que a gente pode fazer com o leite, né? E nessa questão, assim, de tentar associar um trabalho sustentável na fazenda e a questão do bem-estar, ela vem de encontro, né, totalmente aí com uma produção, né, cada vez maior, mas respeitando aí questões do meio ambiente, né, e questão também dos animais. Então, né, ao meu ver, aí a gente precisa cada vez mais, né, investir, né, em ações aí que enalteçam, né, o poder aí e a importância do leite. Heloíse? Não há dúvida do valor nutricional, da importância do leite, do potencial que o nosso país tem para suprir o Brasil e até mesmo o mundo com alimentos de boa qualidade. E, ao mesmo tempo que isso é uma grande oportunidade, também é um grande desafio, porque existem formas diversificadas, baseadas em tecnologia e conhecimento de você manejar uma produção leiteira, né? E muitas coisas podem ser feitas e não necessariamente envolver grandes investimentos para a gente manter o animal, nossa fábrica de proteína de alta qualidade, né, capaz de converter alimentos fibrosos, muitas vezes, que não são disponíveis para alimentação humana, subprodutos nesse alimento tão nobre. E o nosso desafio é buscar o equilíbrio, Pedro, como você mesmo falou, né? Como que a gente pode, dentro dos sistemas modernos, muitas vezes confinados, fornecer ao animal as condições adequadas de bem-estar, respeitando os 5 domínios do bem-estar animal, mas a gente tem muitas condições e ciência, tecnologia para a gente fazer isso, preservando o bem-estar animal e fazendo a produção até ser mais eficiente. Então, uma das coisas que a gente vai ter oportunidade de falar hoje é que você fornecer condições adequadas para os animais só vai ser benéfico ao sistema de produção. Não representa necessariamente um custo, pelo contrário, as vacas que estão em condições de bem-estar são animais que vão ser mais longevos, vão se reproduzir melhor e ser um sistema mais econômico e produzir um alimento tão nobre com mais qualidade ainda. Isso é que é a nossa busca, o nosso equilíbrio, esse desafio constante. Concordo plenamente com a Giovana e com a Elô, com as palavras delas agora. Eu penso que a fazenda é uma empresa que tem que ser, igual a Elô falou, eficiente, igual a Giovana falou, sustentável.
Eu vejo essa questão de levar a informação, né, do BEA e o produtor trabalhar o BEA nas fazendas como uma parte de profissionalização das fazendas, né? E a gente sabe que é uma demanda global, onde o consumidor final, ele preza pela transparência, ele preza pela responsabilidade. Então, eu acho que é de extrema importância e é essencial as fazendas trabalharem o bem-estar animal para serem, né, sustentáveis financeiramente, em meios naturais, né, economicamente, enfim. Até pegando um gancho no que a Elô falou, né, vacas longevas, a gente vê isso mesmo, né, assim, às vezes tendo alguns descartes prematuros, né, pessoal, nas fazendas, e a gente sabe que o pico produtivo ali do animal, que a gente consegue ser o ápice produtivo do animal é na terceira, quarta cria, né, então, assim, a gente proporcionar condições para os animais, para que eles sejam longevos mesmo na propriedade, isso impacta diretamente todo o setor produtivo ali da fazenda. Luiz Gustavo Pereira. Ô Pedro, esse pessoal estava falando aí, você, né? O leite é bom, a gente precisa produzir cada vez mais, e para produzir cada vez mais e melhor, a gente precisa de animais saudáveis e pessoas saudáveis, né? E aí a gente chamou esse pessoal para conversar aqui hoje, né? E contar uma história, porque dentro dessa demanda a Heloísa participa de uma empresa que criou uma ferramenta de analisar e o Luiz e a Giovana trabalharam na avaliação de mais de 100 fazendas, né? Eu queria que primeiro a Elo contasse por que saiu, da onde que veio essa ideia de fazer uma ferramenta para avaliar bem-estar animal e o que os dois aprenderam aplicando essa ferramenta e qual que foi o benefício para o produtor. Eu sou veterinária de formação, Luiz, mas com uma experiência grande na parte de levar a tecnologia para o campo, né? Durante quase 2 décadas aí, eu tive a felicidade de liderar uma empresa que era o software de gestão mais usado pelas fazendas do Brasil e terminamos o ciclo aí fazendo a venda do sistema, foi um ciclo muito bem sucedido, mas sempre acompanhando o que está acontecendo no mundo, quem não acompanha, né? Com a sensação que eu poderia fazer alguma coisa voltada para isso, aproveitando esse arcabouço de tecnologia aplicada aos técnicos, aos produtores, às fazendas leiteiras do Brasil. Então, esse tema de bem-estar sempre foi um tema muito caro para mim. E eu tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas muito especiais, com experiência nesse tema, e a gente conseguiu criar. A gente fala de bem-estar, mas se você não tem como medir, não sabe os padrões que você tem que seguir, o que é bom, como é que você mede uma coisa que é, em última instância, uma percepção de valor que não é passível de ser medida com uma régua diretamente? Existem uma série de indicadores, até alguns que são medidos e pesados, né? Mas que a gente tentou transformar isso em algo que pudesse dar uma visão clara para o técnico e o produtor, como é que ele está nessa jornada do bem-estar animal. Lembra que eu falei das 5 liberdades? Então, a gente procurou estudar, entender o que tinha no mundo e transformar para a realidade do Brasil, porque às vezes você pega um manual e o que tem lá é se você protege o animal da neve. Isso não é necessariamente uma questão aqui no Brasil. Então, a gente procurou trazer isso para a realidade, né? Para dentro da porteira, de uma linguagem clara para o produtor e que fosse possível gerar conhecimento para o produtor, para que ele tenha entendimento de que tem coisas que podem ser feitas, não necessariamente vão mudar o sistema de produção dele. É uma coisa que a gente sempre fala, né, Giovana, que você pode ter bem-estar, seja numa criação a pasto, num confinamento, existem métodos e formas de fazer com que o animal esteja dentro daquele sistema de produção e você respeite os domínios do bem-estar animal. Então, o que a gente fez foi reunir esse conhecimento científico, adaptar para a realidade do Brasil e colocar na palma da mão do produtor e do técnico para que ele possa interagir com esse arcabouço de conhecimento, traduzindo isso numa nota de 0 a 10, quanto mais próximo do 10, mais perto ele está do que é melhor que pode ser feito dentro do sistema de produção, e ao mesmo tempo, ao fim do processo, ele entende as áreas em que ele pode melhorar e vai acompanhando isso ao longo do tempo. E esse é um app que se chama SGPEC. Dentro desse app a gente tem vários scores, um deles é o que a gente chama de BEA Score, e a gente teve a oportunidade de contar com a construção colaborativa desse app na prática, com a Giovana, o Luiz e os demais técnicos da Rurare, que fizeram um belíssimo trabalho de campo em centenas de fazendas, hoje acho que são mais de 200 que já fizeram, já estão indo para o 2º ciclo, e gerou uma jornada de aprendizado para a gente fantástica, pudemos adaptar e entender melhor a realidade, nos surpreendemos muito com os números, nós vamos ter a oportunidade de falar, e eles que foram abordar um tema que às vezes pode ser
mal interpretado, se você não tiver uma forma de entregar isso, ninguém melhor do que eles para contar um pouco dessa experiência, dessa jornada, que já era algo muito caro para eles também. Celso Eduardo. Poxa vida, eu fiquei interessado. Quando a Elo falou, olha, são mais de 100 fazendas avaliadas, e aí eu fiquei extremamente curioso para saber como é que foi isso na prática. Para a Giovana, para o Luiz, como é que é isso? Como é que o produtor entende? Eu chego lá fazendo perguntas se a água está limpa, se tem sombra, se não tem... Como é que ele entende isso? Como benefício para ele, né? Que eu acho que o produtor sempre vai ter esse olhar, olha, como é que isso vai reverter em benefício para mim? Mas, mais importante, para o animal, né? Que produz, que está ali, que é o grande ator de toda essa história aí. Como é que ele entendeu tudo isso? Então, foi muito bacana, né? Lá em 2023, quando a Elo chamou a gente para poder conversar a respeito da ferramenta, e logo, né, de frente, assim, né, nós da Rurale aceitamos, né, aí a parceria e compramos a ideia, porque realmente, Celso, levar essa pergunta para a fazenda tinha que ter um jeitinho ali para poder conversar, mas a gente tentou levar de uma forma, assim, para mostrar ao produtor o quanto que ele está engajado mesmo ali no bem-estar, ver onde que ele poderia melhorar, né? Então, assim, e mostrar realmente os benefícios se ele melhorasse aquele ponto que foi questionado ali, né? Que foi levantado. Então, o exemplo mesmo que você perguntou aí, limpeza do bebedouro, questão da sombra, do ambiente ali onde o animal estava. Então, assim, quando a gente perguntava, por exemplo, assim, tinha água de qualidade na fazenda para os animais? Então, a gente tentava mostrar para o produtor que uma água limpa impactava diretamente ali no consumo do alimento ali para o animal e diretamente, então, na produção. Então, assim, ele poderia ter ganho se ele aumentasse uma frequência de limpeza de bebedouro, por exemplo. Questão de resfriamento, né, Elo? Questão de se tinha animais em estado de estresse térmico. Nós pegamos uma propriedade, Celso, que a fazenda tinha um gado holandês mesmo, mas eles ainda não estavam confinados, estavam a pasto, e a gente mostrou para a produtora o tanto de animais que estavam ofegantes ali depois da ordenha, debaixo de uma sombra. Acho que a gente até mandou fotos para a Elo dessa situação, assim, foi realmente muito impactante para a produtora, assim, ela vê, assim, de forma diferente, falou assim, nossa, mas eu nunca tinha reparado que a minha vaca estava tão ofegante ali após a ordenha. Então, assim, se ela não tinha uma condição naquele momento de construir um local de sombra ou um ambiente melhor para os animais ficarem, ela estava proporcionando, assim, água na sala de espera e água na saída da sala de ordenha, né? Então, ela começou a ter, assim, uma visão diferente das situações e mostrando mesmo para o produtor, Celso, o que ele ganha, né? Assim, eu acho que o mais importante nessas primeiras rodadas que a gente fez, eu acho que vai ser bem bacana esse ano, né, Lu? A gente fazer um questionamento nas mesmas propriedades do ano passado, para a gente fazer o comparativo, mostrar a evolução para a fazenda, vai ser interessante a gente mostrar mesmo esse ganho que a fazenda teve, Celso. E às vezes o produtor que ganhava uma nota muito baixa, a gente sabe que as pessoas, né, elas são um pouco mais competitivas e querem melhorar. Então, se ele fala, não, peraí, eu poderia ter uma nota melhor, eu ganhei, igual a Elo falou, né, de 0 a 10, eu tive uma nota ali 5, 6, né, a média foi 6,8, 6,9, então, assim, onde que eu posso melhorar para eu ganhar um 10? Então, assim, foi bem bacana, assim, nessa parte do campo, poder aplicar a ferramenta. Eu poderia começar a fala sem dizer que nada disso seria possível sem os nossos consultores, que atenderam, né, foram 211 fazendas em 3 estados do Brasil, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e o estado do Goiás, fazendas dos mais diversos tipos e perfis, e se encaixou muito, né, bem com o nosso trabalho. Eu acho que teve um fit muito legal, né, pois a Rurale hoje ela trabalha com a profissionalização das fazendas. Hoje, o nosso foco de trabalho na empresa hoje é a capacitação das pessoas, é a profissionalização das fazendas, e nada melhor do que um tema que a princípio é bem abstrato, né? Que o pessoal da SGP, que é Elo, né, com a sua equipe, conseguiram colocar um tema tão abstrato como formas de mensurarmos isso aí, né? Para a gente poder ajudar o produtor e trazer esse profissionalismo, né? Então, eu vejo o BE Score como uma verdadeira aula, porque na hora de aplicar o checklist, ele te instrui, ele te guia, ele te orienta ao longo do caminho, né? Então, para nós que trabalhamos a profissionalização das fazendas, foi muito legal a gente mostrar para o produtor que não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que a gente conseguiu desmistificar a questão do bem-estar animal, que são práticas simples, práticas que os produtores já adotam, mas às vezes sem saber que estão adotando, né?
E quando a gente consegue pegar uma visão macro da fazenda, né? Quando a gente consegue ver uma visão mais ampla, a gente consegue ver exatamente onde a gente precisa agir, onde nós temos que atuar para fazer com que essa fazenda se torne eficiente, né? Fazer com que a empresa leiteira seja, de fato, uma empresa leiteira que gere frutos ali para todos que trabalham nela. E é um aprendizado constante, né? Porque a gente evolui, esses scores, às vezes surgem novas tecnologias, a gente também... É como se estivesse abrindo um canal de comunicação com o mundo real, né? Da ciência com o mundo real. E é um aprendizado de mão dupla. A gente sempre está atento ao que tem de novo no mercado. Eu acho que o maior benefício que a gente tem é que parou de ser um tema que os técnicos têm medo de falar sobre, né, Luiz? Pelo contrário. O Luiz estava falando que é como se fosse uma aula, porque as perguntas que têm uma complexidade maior, que geram subjetividade, né? O critério de limpeza de coxo, por exemplo, o que é limpo para mim não necessariamente é o mesmo que é para o meu colega. A gente traz uma camada de informação científica por trás, né? Porque aí a jornada de aprendizado ela vai sendo muito sutil. E temos também as ferramentas para compartilhar conhecimento. Recentemente, compartilhei isso com o Luiz. A gente tem uma revisão completa de quase 30 artigos científicos do Journal of Data Science, do finalzinho de 2024, que aborda o comportamento animal e bem-estar, que são coisas importantes para quem está na linha de frente entender como as vacas interagem, anarquia. Além de ter o bem-score, a gente vai nutrindo a turma do campo, que está muito ligada com as atividades do dia a dia, com o que tem de mais moderno na ciência e pode gerar mudança para o campo. Então, a gente faz esse bem casadinho, temos uma comunidade de geração de conhecimento, que é a comunidade Despertar Regenerativo, que tem quem está na linha de frente, tem os pesquisadores, o Luiz capitaneia muito esses conhecimentos, então a gente está trabalhando na linha de frente, mas atento também ao que está acontecendo no mundo da pesquisa da ciência para trazer isso de forma aplicável. Então, esses bem casados e os belíssimos resultados que a gente teve dessa empreitada que a gente fez junto nos gerou uma certeza de que a gente está no caminho certo e que ele nunca vai estar pré-definido, a gente vai estar sempre crescendo. A gente fez um primeiro levantamento, fizemos um belo release, um artigo completo mesmo. A nota foi 6,9 dessa primeira leva. Nós já vamos refazer agora, contando os que tiveram o segundo ano. E descobrimos aonde que a gente tem mais oportunidade de melhorar e colocamos isso para acontecer na prática. Então, foi um trabalho muito interessante que eu tenho certeza que vai evoluir e seguir aí por muitos anos. Pessoal, eu queria só puxar um gancho no que a Giovana falou, que, né, a nossa expectativa para execução esse ano é de realizarmos visitas no dobro de propriedades, né? E eu acho que o que vai tornar muito mais interessante, eu acho que é revisitar as propriedades e ver o que realmente aconteceu com a pontuação dessas fazendas, né? Nós treinamos os colaboradores, a gente atende algumas dessas fazendas continuamente, né? Então, a ferramenta possibilita que a gente, né, estabeleça metas, né? Estabeleça, né, comparação de evolução da mesma fazenda, né, por um período, né, X, por exemplo, daqui a 12 meses, o que vai acontecer com essa propriedade, e também com que a gente tenha benchmarking, né? Com que a gente consiga setorizar, com que a gente consiga ver que, de repente, uma determinada região que é um pouco mais desafiadora, vamos ver o que os produtores que têm a maior pontuação estão realmente fazendo nessa região. Então, eu achei fantástico. A qualidade do leite é um reflexo de múltiplos fatores: genética, nutrição, manejo de bem-estar animal. Se tivéssemos que escolher um único fator, qual o mais determinante? Qualidade final do produto. Qual seria ou é impossível hierarquizar esses elementos? Falo aqui, puxo rapidinho, antes da Giovana começar a falar, porque a Giovana, né, na minha opinião, é uma das referências em qualidade de leite a nível de campo no Brasil, uma das pessoas mais conhecidas e, né, gostaríamos que todo mundo que trabalha com a gente tivesse o jeitinho Giovana de ser, né? E eu não posso falar outra coisa, outro ponto, como sendo o mais importante para trabalhar qualidade de leite nas fazendas, que não seja o treinamento das pessoas, capacitação das pessoas. A gente sabe que a qualidade de leite é multifatorial, em se tratando de CCS mais especificamente, mas a gente observou que as propriedades leiteiras brasileiras, muitas das vezes, elas cometem deslizes na qualidade do leite, não especificamente porque os produtores querem ou porque não se importam, né? Mas
exatamente porque a gente precisa se atentar mais à questão das pessoas. A gente tem ouvido durante as visitas nas propriedades, por grande parte dos produtores, uma das principais reclamações, eu acho que não só no setor leiteiro, é a disponibilidade e a qualidade da mão de obra. E quando a gente para poder fazer uma filtragem mesmo nas propriedades, a gente vê que grande parte dos ordenadores, dos funcionários, dos colaboradores das propriedades, eles trocam de fazendas, né? Eles não necessariamente saem de uma propriedade para, né, sair da atividade. Então, o nosso trabalho, ele é de capacitar as pessoas, treinar as pessoas, que aí a propriedade ela tem ganhos não só voltados para a qualidade de leite, mas como uma forma geral, né? É o que eu sempre falo, melhorando a qualidade do leite, você não melhora só o leite fornecido, ou a bonificação, ou a sanidade das vacas, mas você melhora o leite que as bezerras estão tomando, é uma cadeia que está totalmente interligada. Então, na minha opinião, o pilar principal é a capacitação das pessoas, o segredo está ali. Giovana. É isso mesmo, pessoal. É até interessante, Pedro, você fazer essa pergunta, né, de qualidade do leite, porque na última sexta-feira eu dei uma aula realmente no Instituto Técnico com relação a isso, sabe? O que transformava, assim, a questão da qualidade do leite? A gente falou justamente em pessoas, né, assim, a transformação do campo, ela inicia com as pessoas, e a partir do momento, né, que a gente as capacita, né, a gente tem toda essa questão do ganho como um todo na fazenda, e principalmente na qualidade do leite. Desses últimos 11 anos, né, que eu estou completando agora, trabalhando no campo, voltado principalmente para a qualidade do leite, eu acredito que a gente dá um voto de confiança ali, de transformação dentro da fazenda, ela começa dentro realmente da parte da gestão de pessoas, da propriedade rural ali. E muitas vezes a gente chega para uma visita de qualidade, Pedro, primeira coisa assim que o produtor quer que você pontue é assim, quais são os erros que estão acontecendo ali dentro do fosso, dentro do fosso da ordenha ali, né, dentro do manejo. Mas muitas vezes você percebe que o primeiro ponto que você tem que trabalhar é a capacitação do colaborador, para ele entender assim, o que é um produto de qualidade? Porque se a gente chegar lá na fazenda, Pedro, e perguntar assim, o que é qualidade do leite? É a primeira pergunta assim que você vai poder fazer a transformação, porque ele começa a entender assim, a qualidade do leite é aquele leite sem resíduo. Ah, mas o que é o resíduo? Então você explica para ele, então assim, tem a questão de antibiótico, tem a questão de problemas com CBT, com CCS. Aí você começa a entrar em termos, né, Elo, que muitas vezes o colaborador fala, mas eu nem sei o que é CCS. O que é CCS? É a mastite. Então, assim, você percebe que muitas vezes ele está fazendo ali o processo, mas ele não entende qual a importância daquele processo e o que é, e por quê. Então, assim, transformar realmente as pessoas e capacitá-las é o foco principal nosso aí, que a gente acredita que seja para produzir um leite de melhor qualidade. E, claro, né, dentro disso, proporcionar para os animais, né, questões ali de um bom ambiente de ordenha, uma questão de uma boa regulagem de equipamento de ordenha, Pedro. O que a gente, nesses últimos anos, né, Luiz, a gente tem mais percebido é mesmo a questão de uma falta de regulagem do equipamento de ordenha, produtores, né, com equipamento com uma pressão de ordenha muito alta, falta de troca de teteiras. E aí, dentro, pegando agora a questão da ferramenta do próprio SGPEC, né, Lu, tem perguntas com relação a isso. Então, assim, na própria aplicação da ferramenta, a gente levou para o produtor a importância dessa manutenção boa do equipamento de ordenha, de não ter problemas com hiperqueratose de rebanho, Pedro, que é aquela... A gente fala, tipo uma florzinha que forma ali na ponta do teto, né, para ficar claro ali para o colaborador, mas a hiperqueratose, ela está muitas vezes, né, relacionada a uma má regulagem do equipamento de ordenha e também ao manejo errado, né, Lu, que pode ser forçando o conjunto de teteiras para baixo, colocando pesos nos conjuntos. Então, assim, na própria ferramenta do SGPEC, a gente faz perguntas voltadas para a qualidade do leite também ali, indiretamente, né, assim, você mostra ao produtor que um equipamento bem regulado vai proporcionar com que as vacas fiquem mais calmas durante a ordenha, não fique dando coices, não fique tendo questão de hiperqueratose ou problemas de mastite. Então, assim, a ferramenta ela também veio de encontro à qualidade do leite, né? Então, ou seja, impactando aí também diretamente no bem-estar animal. Esse ponto que tanto o Luiz quanto a Giovana comentaram, ele está ligado com um conceito que a gente está falando muito hoje do bem-estar animal, né? Mas tem um conceito que sobe uma escala, que é o bem-estar único,
que está muito alinhado com o que a Giovana e o Luiz falaram, né? Então, quando a gente falou do bem-estar animal, mas tem um conceito também que a gente, One Welfare, que para que exista bem-estar animal é necessário que exista também o bem-estar das pessoas, né? Então, é muito difícil você ter uma fazenda que tire nota 10 no bem-estar animal se for uma propriedade que as pessoas não estão em equilíbrio, as necessidades das pessoas envolvidas com o processo produtivo não sejam respeitadas também. Então, ainda que hoje a gente esteja muito focado no bem-estar animal, esse conceito de bem-estar único, que é o bem-estar animal e das pessoas, ele permeia tudo que a gente está falando quando a gente fala de sistema de produção de leite, que é uma atividade que demanda muito das pessoas, mas que também é possível que as pessoas estejam dentro do sistema produtivo, assim como os animais, em conforto, em harmonia, em segurança. A gente tem metodologias para isso também. Hoje, depois a gente abre um capítulo, acho que a gente pode ser que no próximo ciclo, Giovana e Luiz, a gente dê esse passo, do mesmo jeito que a gente tem o Bear Score, a gente tem o People Score, que é para olhar para o bem-estar das pessoas. E eu tenho certeza que quando a gente fizer essa mudança, a gente vai ver que, eu ouso dizer, o Luiz Gustavo pode me apoiar aí, vai ser praticamente impossível ter um ótimo bem-estar animal se você não tiver um ótimo bem-estar das pessoas, né? Porque são seres vivos e o seu nível de conforto reflete quem está à sua volta e os animais também. Então, esse conceito eu achei uma oportunidade perfeita de vocês trazerem isso, trouxeram organicamente, né? Mas esse conceito de bem-estar único, ele permeia tudo, e vamos em breve fazer uma jornada para medir e conectar o People Score com o Bear Score também, fechando esse ciclo de bem-estar único, que eu acho que é algo que a gente tem oportunidade de olhar muito mais para ter funcionários que apliquem as boas práticas, que tenham menos rotatividade e que manifeste o seu bem-estar em tudo que a gente tem, e um ambiente mais equilibrado na fazenda, que em última instância reflete certamente na qualidade do leite que é produzido. Essa questão que você disse do bem-estar é fundamental, porque assim, as propriedades que não trabalham, né, o bem-estar animal de forma profissional, elas não estão sendo eficientes, né, não estão sendo sustentáveis a nível econômico mesmo, e automaticamente elas vão, né, se perdendo ali ao longo da evolução. Em se tratando de bem-estar social, né, bem-estar das pessoas, eu acho que isso é um termo de responsabilidade social. A gente tem observado muito essa questão nas propriedades. Então, assim, essa rotatividade de pessoas nas fazendas, essa rotatividade de mão de obra, até o professor Paulo Machado, ele escreveu no livro Sucesso no Leite, falando a respeito, né, dos 3 pontos que mais mantém uma pessoa, né, trabalhando dentro de uma propriedade leiteira. E o principal ponto seria a questão do convívio, do trabalho, das tarefas, né? Então, as propriedades que têm dificuldades, né, com gestão de pessoas e têm rotatividade de mão de obra, a gente vê que são propriedades que estão caminhando no sentido contrário, né? Nós, dentro da Rurale, temos uma psicóloga que nos ajuda na parte de consultoria nas fazendas para a gente conseguir ter uma assertividade melhor no campo. E, recentemente, ela falou com a gente, né, Giovana, uma coisa muito interessante. Ela comentou com a gente assim, vocês já pararam para pensar que as pessoas que serão contratadas daqui a 10 anos, né, tanto na Rurale quanto, né, nas propriedades, essas pessoas hoje têm 15 anos de idade? Então, como que a gente vai fazer para aproximar, para atrair esse tipo de pessoa que hoje está, né, nas redes sociais, que essa pessoa está no TikTok, vendo, né, consumindo outro tipo de conteúdo? Como que a gente vai fazer para atrair esse público, né? Então, fica esse questionamento aí. Eu estou aqui adorando essa história, Pedro e Celso, né? E a conclusão que eu tiro é que a tecnologia que transforma, que melhora a qualidade, é uma tecnologia sutil, que vem de dentro, que é das pessoas. E aí a nota que me vem à cabeça é 6,9. E a pergunta que eu faço, se a 6,9 é uma média, tem gente que está com a nota muito baixa e tem nota que está muito alta. Seriam essas notas mais altas atreladas também? Alta nota de bem-estar animal reflete em alta nota em bem-estar, em qualidade do leite? O que vocês trazem isso na prática, Giovana? Eu sei que é uma referência aí. Está relacionado mesmo? Você já tem números sobre isso? Então, Luiz, a gente, né, nessa rodada do SGPEC que a gente fez nesse último ano, que a gente percebeu, assim, que tem muitas fazendas que ainda precisam, né, melhorar essa questão dos treinamentos, né, nas fazendas. Mas ela está diretamente relacionada, né, Lu, à produtividade. Então, assim,
fazendas que são mais produtivas, Luiz Gustavo, elas estão com uma nota de BEA melhor, né, Elô? Que foi os dados que a Elô, na hora que compilou, passou para a gente. Mas a gente percebe que as fazendas, de modo geral, elas precisam melhorar nessa parte de treinamentos, né, dentro das propriedades, e também a questão de saúde como um todo, né, dentro das ações ali voltadas nos 5 domínios, né, que a Elô comentou, na parte da saúde dos animais. Estamos encerrando nossa programação. Muito obrigado a todos e fiquem atentos à nossa programação. Até lá!